significa graça de Deus? Graça de Deus. Graça de Deus significa favor imerecido. Nenhum ser humano passou por a experiência de Jesus. Ele viveu aqui como um de nós, sofreu como nenhum de nós, foi morto cruelmente e ressuscitou, como está provado pelos textos bíblicos e por falta de provas contrárias no mundo secular. Os relatos bíblicos dão detalhes da manifestação da maravilhosa graça de Deus. Em Efésios 2, 1 a 5, o apóstolo Paulo vai nos dizer: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também viviam entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Observe neste último versículo que ele diz: deu-nos vida juntamente com Cristo. Vida física? Não, porque Jesus ressuscitou fisicamente, mas ele fez isso para nos mostrar que a sua alma, o seu espírito, não foi atingido pela morte, e ela pôde ressuscitar o seu corpo pelo poder de Deus. Era um plano da salvação, um plano da graça. Mas a morte irreversível do ser humano é uma realidade. O apóstolo Paulo vai mostrando aos Efésios a maravilhosa graça de Deus. Ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ele faz ver a diferença de compreensão quando eles não eram comandados pelo Espírito Santo de Deus. Ele se dirige à igreja de Éfeso. O Espírito que incentivava a viver na desobediência de Deus. É assim que o pecado faz. Tem uma máxima que diz que pecado puxa pecado, e é verdade. O pecado sempre vai instigar um novo pecado, e neste cordel, neste redemoinho de desobediência, Paulo acrescenta que todos estamos igual. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Estávamos contaminados pelo vírus da morte chamado pecado. E este vírus, queridos, não tem remédio humano que possa resolver. Não tem vacina possível que possa afastar o vírus do pecado. Esta é a situação daqueles que ainda não entenderam a maravilhosa graça de Deus em Cristo Jesus. Porque veio, ou melhor, por quem veio o motivo da nossa fé. É por Jesus que veio o motivo da nossa fé. É crendo em Jesus, é não duvidando do poder de Jesus. É que nos tornamos detentores dessa fé maravilhosa que dá acesso a Cristo Jesus. Deus providenciou a nossa salvação através do seu Filho Jesus.
Porque ele venceu a morte. E quando ele venceu a morte, ele venceu o pecado. E por ele, e só por ele, nós podemos ser perdoados pelos nossos pecados, dos nossos pecados. Só ele pode perdoar pecados. Porque só ele tem poder sobre o pecado. Por isso, Deus providenciou a nossa salvação através de Cristo Jesus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. E ele frisa: pela graça sois salvos. Por esse favor imerecido, nós somos salvos. O que é isso? Providenciou o escape para o ser humano que estava caminhando para a morte sem ter como se salvar. Somente com a interferência de Deus, Criador de todas as coisas. É realmente um favor imerecido, porque nenhum de nós consegue fazer alguma coisa para merecer essa maravilhosa graça. Que o Senhor possa colocar no seu coração a aceitação a Cristo Jesus, o autor da nossa salvação, o único antídoto do pecado, que pode anular todo o pecado da nossa vida e pela sua maravilhosa graça pode nos limpar de todo o pecado. Que Deus abençoe a sua vida, que abra o seu coração. Senhor Jesus, que maravilha sentir esta paz no nosso coração, a paz da sua maravilhosa graça que nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe da morte para a vida. Faça isso, Pai, no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém.